E aí, galera do 7º ano, beleza? Estamos começando a nossa próxima aula, mais uma videoaula, que a gente vai falar sobre a urbanização brasileira, como se deu esse processo de urbanização, como foi a construção das cidades, o processo que fez com que elas fossem evoluindo e chegassem ao tamanho que elas se encontram hoje, tá? Aí eu vou citar Belém, que aí a gente vai ver um pouco também como é esse processo, como foi o processo de urbanização aqui da nossa cidade. Peguem o livro de vocês, capítulo 6, bora mostrar, cadê? Aqui, ó. Eita, para ver. Vem aqui, ó, tá? Capítulo 6, página 67, urbanização brasileira. Então, bora começar a nossa videoaula agora, beleza? Olha lá, a urbanização é o processo de surgimento e crescimento das cidades. Geralmente, esse processo é utilizado para se referir a locais ou países em que a população deixa de ser predominante rural e passa a ser predominante urbana, que é o caso das nossas cidades brasileiras. Hoje, atualmente, nossas cidades, elas são 100%, não 100%, mas a sua maior parte, a sua maior população, ela vive hoje nas cidades, tá? Então, ó, essa imagem que eu coloquei aqui, ela é de Belém, tá? Antiga, Avenida Nazaré, lá na Avenida Nazaré, olha lá. A gente dá ver aqui esse processo, ó, Praça da República aqui, olha lá, aqui, se vocês conhecerem, se vocês lembrarem aqui, fica Manuel Pinto da Silva. Hoje em dia não tem mais esse prédio, né? Essa construção aqui. Hoje é o Manuel Pinto da Silva, na curva ali da Presidente Vargas, ali da Avenida Nazaré. Então, ó, observem como é que se deu esse processo aqui em Belém. Então, observem aqui as características da construção do passado, tá? E hoje, como ela é totalmente diferente. As construções, elas são diferentes, tá? Então, olha lá. Esse fenômeno está sempre relacionado a uma dinâmica econômica. Quando um determinado país apresenta a maior parte da sua população no meio rural. As práticas econômicas que mais geram empregos são as agrícolas, pois é no campo que elas acontecem. Dessa forma, quando a sociedade se urbaniza, a maior parte dos empregos é oferecida pelas indústrias, pelo comércio e pelas áreas de prestação de serviços, que são atividades eminentemente urbanas, tá? Então, olha lá, aqui é a nossa cidade. Então, observem como é que esse processo ele vai acontecendo. Então, ela vai crescendo. As pessoas que saem do campo para procurar emprego, procurar uma qualidade de vida melhor nas cidades, muitas pessoas, uma parte dessa população, ela não consegue encontrar, ou como a cidade já está crescendo, então essas pessoas de baixa renda, essas pessoas que têm um poder aquisitivo menor, elas vão sendo jogadas para as áreas mais afastadas da cidade. Então, observem aqui, ó, que aqui no fundo a gente vê prédios, tá? Alguns já construídos, outros sendo construídos. Então, o que a gente pode entender? Que a cidade ela não consegue mais crescer como é horizontalmente. Então, a cidade não tem mais para onde crescer. Até pelo fato de a nossa cidade ela ser rodeada de rios. Então, ela não tem mais para onde crescer. Que se a gente crescer, a gente vai ter que construir casa em cima do rio. Não é verdade? Então, o que a gente observa aqui na imagem? Que pelo fato da população, da cidade estar crescendo, ela não está crescendo mais assim. A nossa configuração, ela mudou, tá? Então, a cidade, ela está crescendo verticalmente. Não é à toa que se a gente pegar, se a gente for passar ali pela Doca ou por outras regiões aqui de Belém mesmo, a gente vai ver que a gente tem uma concentração de prédios muito grande mesmo. Então, tem muitas áreas aqui na nossa cidade que tem uma concentração de prédios muito grande. Essa outra imagem aqui, ó, a gente vai ver o que? Isso aqui é um canal
que aí, há anos atrás, esses canais aqui de Belém, eles eram navegáveis. Não é à toa que a nossa cidade recebia, no passado, tinha o nome de Veneza Paraense, justamente por conta disso, tá? Que esses canais, que no passado eram considerados de garapés, eram navegáveis. Então, se a gente vê com o crescimento urbano, com o crescimento da população, infelizmente, o aumento do lixo, o aumento da população, o aumento das construções, isso fez com que esses canais eles foram perdendo a sua navegabilidade. E hoje a gente anda pelos canais, anda pelas ruas de Belém, a gente vai ver aqui, ó. Isso aqui é reflexo do crescimento populacional, tá? Da urbanização da cidade, sem contar que essa urbanização das cidades do Brasil, ela não teve um planejamento, por isso que a gente vê esses tipos de construções assim, ó, tá? A gente vai ver os canais cheio de lixo, cheio de restos de materiais de construção e muitos outros tipos de materiais que são jogados no canal. E aí a gente vai ver aqui, ó. Tá? Então, a gente observa que a falta de planejamento da cidade, do crescimento da cidade, isso vai acarretando sérios problemas. Então, um problema vai puxando o outro. Então, ó, se a gente for observar, a gente vai ver que o crescimento desorganizado das cidades, o crescimento desorganizado da população, aí a gente tem o quê? Precisa de mais hospitais, precisa de um saneamento melhor, precisa de hospitais, de escolas e outras coisas. Então, quando esse crescimento ele é desorganizado, o aumento da população faz com que a gente necessite de mais essas coisas que eu falei. Quando não tem, aí os problemas vão aumentando. Olha lá. Ao longo do tempo, todas as sociedades do mundo que passaram pelo processo de industrialização se urbanizaram. Em um primeiro momento, isso aconteceu nos chamados países desenvolvidos, principalmente na Europa, pois foi lá que a primeira revolução industrial aconteceu a partir do século XVIII. Assim, em busca de melhores condições de vida e de emprego nas indústrias, muitas pessoas migraram do campo para a cidade, em um processo chamado êxodo rural, que foi o que eu comentei ainda agora, né? Então, observem aqui na imagem, ó. O cara aqui, volta. O cara aqui que mora no campo, correto? Então, a gente vai ver o que ele tem no pensamento, ó. Ele vai para a cidade, vai ter uma casa boa, tá? Vai morar num lugar bom. E o que ele pensa depois também? Num emprego bom. Mas, em muitos casos, não é isso que acontece, infelizmente. E aí, outro problema. Quando a pessoa não consegue trabalho e ela não consegue morar em algum lugar, onde é que a pessoa vai morar? Isso, ela vai morar nas ruas. Então, por isso que hoje a gente vê nos grandes centros urbanos uma grande população de morador de rua. Muitos casos é isso que acontece. Ele vem do campo, não consegue trabalho, não tem mais dinheiro para se sustentar e aí acaba, infelizmente, tendo que morar na rua. Outros casos é porque a pessoa decide mesmo morar na rua ou é usuário de droga, e aí a gente observa que um problema vai puxando o outro, na verdade. Então, o que a gente vê aqui na imagem? Ó, o cara, quando ele sai do campo aqui, ele já tem em mente que ele vai conseguir um trabalho bom e, posteriormente, vai conseguir uma casa boa para ele morar com a família dele. Então, ó, é isso que aparece aqui na imagem. Isso aí é o chamado êxodo rural, quando a pessoa sai do campo e vai morar na cidade. Olha lá. Aqui, observem nesse gráfico aqui, ó, tá? Taxa de urbanização brasileira. Aí nós temos o azul, a população urbana, e vermelho, a população rural. Ó, observem aqui, em 1940, tá? A porcentagem de população urbana, ela era muito inferior à população rural. Então, observem aí, ó, 31% aqui em 1940, tá? E 69% aqui da galera que morava no campo. Com o passar do tempo aqui, ó, 1950,
1960, 70, 80, 91, 2000 e 2010. Observem aqui, ó, a grande diferença e o aumento da população urbana comparando com a população rural. Então, aqui em 1940, nós éramos 69% da população morando no campo, tá? População rural. E aqui em 2010, olha aqui a porcentagem, ó, 16% da população vivendo nas áreas rurais e 84% da população vivendo nas cidades, tá? Então, olha lá, a relação entre a industrialização e urbanização encontra-se no fato de que é o processo industrial que dinamiza as sociedades e atua no sentido de modernizá-las. Embora esse não seja o único fator responsável por isso, assim, ampliam-se os chamados fatores atrativos das cidades, ou seja, o conjunto de características do meio urbano que atrai os migrantes advindos do campo. Então, nós temos vários fatores que faz com que a galera que mora no campo saia do campo e vá morar nas cidades. Então, tem vários atrativos, que é o que a gente vai ver agora, olha lá. Vale lembrar que não é só a atividade industrial em si que gera maior atratividade demográfica, tá? Para as cidades. Olha lá. Aí nós temos aqui, ó. Cadê? Bem aqui, ó. Mas da dinâmica econômica por ela produzida que provoca o surgimento de maiores oportunidades em outros ramos da economia. Aí nós temos principalmente aqui, ó, setor terciário, que é o setor de serviços e o comércio. Então, não é só a indústria nas cidades, nos grandes centros, que faz com que as pessoas saiam de suas casas na área rural. Tem outros, terceiro setor principalmente, ó, serviços e comércio. Então, a galera sai do campo para ir para a cidade para procurar um trabalho melhor, tá? Mas o objetivo é ter uma vida melhor, independente se a pessoa vai tentar trabalhar na indústria ou se ela vai tentar trabalhar no comércio ou no serviço, tá? A intenção é sair do campo para ter uma vida melhor. Aí, ó, no caso da industrialização e urbanização do Brasil, podemos perceber que as áreas que historicamente mais se industrializaram são aquelas que mais concentram um grande contingente populacional e assim encontram-se mais urbanizadas, que aí nós temos os grandes centros aqui no Brasil, né? Que são totalmente industrializados, vamos dizer assim, tá? Aí, ó, no Brasil, devido ao acelerado processo, desenvolve-se uma urbanização concentradora, isto é, a população brasileira tende a se concentrar nas zonas urbanas, originando grandes cidades e metrópoles, que aí a gente vai ver esses conceitos aqui, ó, esses conceitos que a gente vai começar a conversar agora, tem no livro de vocês, tá? Tem tudo aí no assunto do livro de vocês. Então, olha lá, metrópole. São cidades que apresentam um acentuado crescimento urbano, ou seja, que crescem a ponto de absorver a área rural em torno da cidade. E também outras cidades, fenômeno definido como conurbação, que é a união física e econômica de duas ou mais cidades, mas que preservam sua autonomia administrativa. Aí a gente, nessa questão da conurbação, a gente pode citar aqui mesmo, tá? Belém e Ananindeua. A gente vai ver que ali na área do entroncamento, perto do Shopping Castanheira, eu pergunto para vocês, aonde começa Ananindeua e aonde termina Belém? Vocês sabem dizer? Tem alguma coisa que diga lá? A gente não sabe. Por isso que ele fala aqui, ó, é a união física e econômica de duas ou mais cidades, mas que preservam sua autonomia administrativa. Por que ele fala que preserva a sua autonomia administrativa? Porque a Belém tem a sua administração, tem a prefeitura de Belém, tá? E a Ananindeua tem a sua prefeitura de Ananindeua. Então, são as duas administrações, tanto da prefeitura de Ananindeua quanto da prefeitura de Belém. Mas elas têm essa união física e econômica, tá?
Então, elas têm a questão física e a questão econômica, mas elas preservam a sua administração. Mas aí a gente, chegando lá, a gente não sabe onde a gente está, se a gente está em Belém, se a gente está em Ananindeua, ninguém sabe, é verdade? Mas todas as duas cidades, elas preservam a sua administração. Outro exemplo disso é Ananindeua e Marituba. A gente vai perceber, a única coisa que a gente pode entender que a gente está em Marituba é porque a gente chega lá próximo da barreira. Então, a gente chegou lá na barreira, a gente já sabe que passando um pouquinho a gente vai estar em Marituba. Mas é o mesmo sistema. Todos os dois municípios preservam a sua administração. Deu para entender o que é a questão da conurbação? É só citar o exemplo de Belém e Ananindeua, ou Ananindeua e Marituba, que aí a gente vai conseguir compreender melhor. Tá, galera? Ó, aí nós temos aqui, ó, Brasil e suas regiões metropolitanas, que isso aqui é uma imagem do livro de vocês, tá? Deixa eu só pegar aqui para ver onde é que tá. Página 72. Olha lá. Nós temos aqui as regiões metropolitanas. Beleza? E aqui nessa imagem, ó, a maior metrópole do Brasil, que é a cidade de São Paulo. Ficou cortado bem aqui embaixo aqui o nome. Cadê aqui, ó? Ficou cortado aqui, mas já dá para perceber que é a cidade de São Paulo, tá? Essa outra imagem tem aí no livro de vocês. Olha lá. Aqui nessa imagem é a região metropolitana de Belém. Então a gente vai ver aqui, ó, Belém, cadê a setinha? Belém, tá? E a sua região metropolitana. Olha o que ele fala, o que é uma região metropolitana. É uma área formada por vários municípios que apresentam uma estrutura ou aglomeração urbana integrada entre si, ou em torno de uma cidade principal, geralmente uma metrópole. Então, olha lá, nós temos Belém aqui, tá? E a gente vai ver que as outras cidades aqui, ó, Ananindeua, Santa Bárbara, Benevides, Santa Isabel, Castanhal. Quando vocês estiverem vendo o jornal, que aí tiver alguma reportagem, aconteceu tal fato, região metropolitana de Belém, aí vocês vão saber que é alguma dessas cidades aí. Então, nós temos Belém como a metrópole, tá? Nós temos Belém como metrópole, e essas outras cidades, de alguma forma econômica, elas estão ligadas a Belém, elas dependem de Belém de alguma forma, tá? Então, vocês veem lá na reportagem, a Castanhal, região metropolitana de Belém. Então, vocês vão ver que Belém é a metrópole e Castanhal está interligada em Belém, correto? Olha lá. De acordo com sua ordem de importância, uma cidade pode ser classificada como, aí nós temos metrópole global, aí a gente vê São Paulo, tá? Aqui na imagem, São Paulo, e aqui Rio de Janeiro. Olha o que ele fala aqui, ó, tá? Metrópoles mundiais ou metrópole global. São centros de influência internacional. As cidades globais, também conhecidas como metrópoles mundiais, são grandes aglomerações urbanas que funcionam como centros de influência internacional. Então, estão no topo da hierarquia urbana. Aqui no Brasil, aí a gente tem São Paulo, que é um grande centro, tá? E o Rio de Janeiro também, que é um grande centro urbano, tá? E aí são grandes metrópoles, são grandes metrópoles globais, tanto São Paulo quanto o Rio de Janeiro. Na questão da metrópole nacional, são cidades que influenciam sobre o seu território dos estados onde se localizam, tá? Na maioria das vezes, sobre extensas áreas dos estados vizinhos. Aí nós temos como exemplo Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Recife e Fortaleza. Essas são consideradas metrópoles nacionais, tá? Por conta da sua influência nas outras regiões, nas regiões vizinhas. Então, quando elas influenciam outras áreas próximas, outras regiões, aí elas são consideradas metrópoles
nacionais, que é o caso de Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Recife e Fortaleza. No caso da metrópole regionais, são formadas pelas cidades com mais de 1 milhão de habitantes, que abrigam atividades econômicas diversificadas, mas que possuem uma área de influência menor do que as metrópoles nacionais. Aí nós temos Belém, Goiânia e Manaus. Tá? Então, são metrópoles regionais, elas têm uma influência também, só que comparando com as metrópoles nacionais, essa influência ela é muito menor. Tá? E aí tem os exemplos, Belém, Goiânia e Manaus. Essa imagem aí nós temos no livro de vocês, na página 75, tá? Que ela fala sobre as redes urbanas. Então, olha lá, esse esquema aqui, que é o clássico e tradicional, nós temos a vila, cidade local, centro regional, metrópole regional e metrópole nacional, que foi os exemplos que eu acabei de falar com vocês agora, tá? E aqui no esquema clássico atual, nós temos a metrópole, tá? Nós temos a metrópole nacional, nós temos metrópole regional, centro regional, cidade e vila. Então, observem que esse esquema aqui, vamos dizer assim, que ele está de cima para baixo, correto? E aqui, nesse outro esquema, nós temos a metrópole nacional, que já está influenciando tudo aqui, ó. Metrópole regional, centro regional, cidade local e vila, tá? Então, olha o que ele fala aí, ó. Rede urbana é o conjunto de cidades ou centros urbanos que estão articulados territorialmente e que estabelecem diferentes relações entre si. As redes urbanas são formadas por cidades de diferentes tamanhos e níveis de desenvolvimento. Estão interligadas devido ao fluxo de pessoas, bens e serviços. Então, observem como era o esquema clássico, tá? Tradicional. E esse aqui é o esquema clássico atual. Então, observem como é que ele vai mudando, a configuração que ele muda. Mas nós ainda temos a metrópole nacional como maior influenciadora. Vamos dizer assim. Tá? E é isso aí, galera. Essas aqui são as nossas referências. Beleza? Um grande abraço para vocês. Continuem se cuidando. Fiquem em casa. Estudem. Que, se Deus quiser, em breve, nós estaremos de volta dando essa aula para vocês lá na sala, lá na escola, que é onde a gente deve estar e a gente nunca deveria ter saído. É verdade? Um grande abraço. Fique com Deus. Continuem estudando. Qualquer dúvida, entre em contato com a tia Maiara, que ela vai entrar em contato comigo. E aí a gente vai ver uma melhor forma de tirar a dúvida de vocês. Beleza? Grande abraço e até a próxima.